Sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre mentoria e networking, especialmente para mulheres de exatas, ou das famosas STEAMs, né? O meu nome é Renata Malheiros e eu sou cofundadora da Alumna Mentoria, que é uma organização voltada justamente para a mentoria de alunas universitárias. Hoje a gente vai falar muito sobre gênero, sobre vieses inconscientes, sobre liderança e sobre como escapar das cascas de banana que a cultura acaba colocando para a gente. Eu tenho aqui comigo também minha colega Ana, da Alumna, que vai nos apoiar durante esse bate-papo que a gente vai ter durante 1 hora. Muito obrigada, pessoal. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu vou falar o que já vai rolar aqui na nossa conversa. São 3 coisinhas que eu já aviso logo. Primeiro, lembranças da nossa infância e da nossa criação. Isso pode até gerar um certo desconforto cultural, sabe? Porque, na verdade, vai ser um entendimento maior dos vieses inconscientes. Essas são as 2 palavrinhas-chave para a gente trabalhar hoje. Olha, essas reflexões são profundas e elas podem até incomodar, mas eu garanto, valem a pena. Vamos lá? A pergunta que é a pergunta original, é a pergunta principal. Afinal, tem diferença entre ser homem ou ser mulher no mundo das exatas, no mundo da matemática, da física, da robótica, no mundo das STEAMs? Não é difícil para todo mundo? Essa é uma pergunta excelente, né? Por que a gente está falando sobre isso? Ah, gente, todo mundo tem dificuldade mesmo, não é fácil. Essa é uma excelente pergunta. Sabe qual é a resposta? Próximo slide, por favor, Aninha. Sim, é difícil para todo mundo. Mas para as mulheres existem barreiras adicionais, que não existem geralmente para os homens. Essas barreiras são invisíveis e elas são culturais, ou seja, elas são fruto da nossa própria cultura. A cultura que trata meninos e meninas desde a infância de maneira diferente, que sugere alguns estímulos para meninos e outros para os meninos. Enfim, são barreiras culturais invisíveis, mas que são barreiras muito reais. A boa notícia é que cultura a gente muda com diálogo, com tomada de consciência, com o poder das redes e com a mentoria. Por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, de onde que nascem essas barreiras invisíveis culturais? Elas são basicamente as tais das crenças limitantes ou vieses inconscientes passados de geração para geração, que são basicamente baseados em estereótipos de gênero. Uma grande salada de palavras enflorezadas, estou inventando aqui palavras, para falar preconceito. Sabe aquelas coisas que a gente escuta quando a gente é criança? Tipo, isso não é jeito de menina sentar, isso não é coisa de menina, isso não é profissão de mulher. Os meninos também recebem essas crenças limitantes, só que elas são um pouquinho diferentes, mas igualmente muito opressivas. São as crenças limitantes que os meninos recebem, geralmente vinculadas ao sentimento, sabe? Homem não chora, menino não pode chorar, não pode demonstrar sentimento, engole o choro. Então, essas coisas que a gente recebe na nossa infância, das pessoas que a gente mais ama, nossos pais, mães, avós, professores primários, tios, tias, elas acabam entrando na nossa cabeça e influenciando as nossas decisões, as nossas atitudes quando adultos. É claro que essas pessoas, né, nossa família, as pessoas que a gente mais ama, fazem isso por mal. Eles, na verdade, só estão reproduzindo sem pensar, né, o que os pais, mães, avós, bisavós, trisavós passaram para eles. Agora, nós, adultos, no século XXI, podemos e devemos tomar consciência disso e falar, peraí, isso faz algum sentido? Isso está me ajudando a sociedade a andar para frente? Então, vamos parar com isso e, principalmente, vamos parar de passar isso para as nossas crianças. Então, como é que a cultura atrapalha as meninas, as mulheres, na parte da liderança, né? Na parte, sobretudo, também das engenharias, e na parte profissional como um todo, né? Desses obstáculos culturais que a gente está falando? Olha, a gente pode resumir em 2 coisas. A cultura atrapalha o sonho das meninas e o tempo das mulheres adultas, ou seja, o sonho e o tempo. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses 2 conceitos, a gente vai trazer alguns vídeos para aumentar a nossa reflexão. E o primeiro deles é um vídeo do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fala sobre ser engenheira. Esse vídeo, pessoal, é na nossa língua oficial da América Latina, que é o portunhol. Na verdade, tem em português e em espanhol, mas eu tenho certeza que todos vamos entender. Vamos lá?
Me llamo Carlota Camila. Soy de Venezuela y tengo 7 años. Eu sou brasileira. Soy de República Dominicana. Nací en México. Yo quiero ser maestra y maquilladora. Me gustaría ser mamá. Modelo, youtuber y veterinaria. Bailarina. ¿Querés jugar un juego? Bueno, ¿qué juego? Imagínate una historia sobre esta mujer. Ay, tiene un monito. Se llama... María. ¿Se ve amable? Para mí trabaja en una heladería. Es peluquera. Tiene cara de trabajar de maestra. Doctora, sí. Tiene un novio. Me parece que tiene familia porque la veo feliz. ¿Le gusta jugar a la pelota con su nieto? Ella dice que es igual a nuestra directora del colegio, pero... ¿Y que tiene rulos como ella? ¿Ahora me cuentas quién era? Por favor. Yo te voy a dar para leer una frase que dice qué hace en serio esa mujer, ¿va? Mabel fue la primera ingeniera mujer en trabajar en una represa Hidroeléctrica chamada Salto Grande. Então ela não é doutora, ela ajuda com a eletricidade. Cuando Blanca estudió para ser ingeniera, eran muy pocas las mujeres que seguían esa carrera. Luisa trabaja para llevar electricidad al pueblo indígenas en Colombia. Oh, não me imaginei que era isso. Sim, eu fiquei impressionada. Não pensei que ela ia ajudar com eletricidade. Los científicos, lo que yo sé es que La mayoría son hombres. Pero a mí me parece que deberían haber más mujeres. porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres. Todos pueden hacer lo mismo. Si quieren, si a alguno no le gusta, que no lo hagan. Capaz que de grande pueda ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Capaz que sí, porque yo me sé todo sobre números. Como sé contar hasta 30. E aí, pessoal? Vocês lembraram quando vocês queriam fazer matemática, engenharia, exatas? Como é que as pessoas da sua família, dos seus amigos, falaram quando vocês disseram que queria entrar nessa universidade, estudar exatas? Muita gente acha que isso é estranho, na coisa de menina, e acaba influenciando muito nos nossos sonhos. Mas não vamos deixar isso ser perpetuado. Então, pessoal, a questão do sonho, ela é muito influenciada pela maneira que a gente socializa os meninos e as meninas, ou seja, a maneira que a gente cria os meninos e as meninas. O poder do exemplo é fundamental. Ver é acreditar. Se nós, meninas, quando criancinhas, não vemos mulheres engenheiras, mulheres astronautas, mulheres motoristas de caminhão, isso é pra gente? Mesma coisa os meninos. Se os meninos não veem homens bailarinos, homens professores primários, pode. Então, a gente precisa ser o exemplo para outras pessoas e principalmente para as crianças. E como que essa socialização, em geral, vai estimulando a gente a desejar determinada carreira ou outra carreira? Vamos ver mais um videozinho muito legal que fala justamente sobre o Dream Gap. O Dream Gap é exatamente a tal da brecha dos sonhos, ou seja, a diferença que a gente tem entre os nossos sonhos e todo o nosso potencial. Vamos lá? Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, Girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, Is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool.
We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. O que vocês acharam desse vídeo, pessoal? Emocionante, né? Eu já vi esse vídeo 1000 vezes e eu sempre me emociono quando eu vejo ele pela 1000ª vez. Bom, então vamos trabalhar nessa tal da brecha dos sonhos, do Dream Gap. Como que a gente faz isso? Bom, o segredo está nas competências socioemocionais. Essa é a dica número 1 que eu trago hoje para vocês. Para a gente trabalhar no mundo profissional, seja como uma empreendedora, seja como funcionário de uma empresa, seja como autônomo, enfim, a gente precisa ser boa em 2 conjuntos de competências. As competências técnicas, por um lado, como o próprio nome diz, são técnicas. Então, por exemplo, se você é uma engenheira, você precisa saber das normas técnicas, né, dos cálculos, das fórmulas, das equações, enfim, da legislação, de toda a parte técnica. Homens e mulheres, né, independente do seu gênero. Mas só ser bom na parte técnica não vai te fazer um bom profissional nem uma boa profissional. Você precisa ser bom também num outro conjunto de competências, que são as competências socioemocionais. E são justamente nelas que a cultura geralmente dá rasteira em nós mulheres. A culpa não é nossa, de maneira nenhuma. A questão estrutural é acima da gente, né? Aí por muitos anos. Mas, como eu disse, a boa notícia é que isso a gente consegue mudar. As competências socioemocionais não têm muito a ver com as competências técnicas. Elas têm mais a ver com a forma que a gente foi criada, sabe? Com como a gente se comporta no mundo mesmo. Do que eu estou falando? Liderança, autoconfiança, negociação, persuasão, capacidade de falar em público sem ficar com vergonha. Isso aqui são competências que a gente pode, sim, e deve desenvolver, mas elas estão muito vinculadas à nossa parte psicoemocional. Mas vamos trabalhar com elas. Vamos lá? A gente vai falar aqui de algumas competências, e a primeira que eu vou falar é a autoconfiança. A autoconfiança é uma competência fundamental, né? Se você não acredita no seu trabalho, meu amigo, quem vai acreditar? E é uma das competências que a cultura geralmente sacaneia muito a mulher, né? Nós mulheres, em geral, se a gente fala bem de nós mesmos, se a gente, né, confia ali no nosso trabalho, corre o risco da gente ser chamada de exibida, de metida, de nojenta, de se acha. E engraçado que quando um homem fala as mesmas coisas, esses adjetivos geralmente não vêm, né? Vem um cara pulso firme, esse é líder. Então já existe aí um componente cultural meio de fundo na parte da autoconfiança. Agora eu pergunto a vocês, a autoconfiança vem da onde? De nós mesmas? Da criação da nossa infância? De como a sociedade nos vê? Um pouquinho de cada? Vamos pensar um pouco mais sobre isso e refletir a partir de um próximo vídeo que a gente vai mostrar sobre autoconfiança e mulheres e como a cultura acaba influenciando nessa competência. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing.
Sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? É isso aí, pessoal. Então, autoconfiança construída desde ali da infância, passando pela idade da adolescência e a gente recebendo essas informações da própria sociedade. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Uma das outras coisas, das muitas outras coisas que influenciam também na questão da autoconfiança em nós mulheres, é a tal da pressão estética. Aí sempre falo, não, mas os homens hoje em dia também têm muita pressão estética, né, para estarem sempre bonitos, sempre assim. Pode ser, mas assim, nem se compara o nível da pressão estética que a sociedade coloca nas mulheres para o nível da sociedade de pressão estética que a sociedade coloca nos homens. A ideia aqui também não é ficar competindo quem é mais oprimido nesse ponto. A ideia é para a gente refletir e ver por que será que a gente está carregando isso ainda, ou por que a gente, enfim, tem dificuldade de se livrar disso. Eu trago dois conceitos aqui, dois pontos. O primeiro é o livro da Naomi Wolf, que é O Mito da Beleza. Esse é um livro muito legal para a gente ler e refletir sobre a questão da pressão estética nas mulheres e como isso influencia na construção da autoconfiança. E, claro, a nossa queridíssima Marília Mendonça, que Deus a tenha, não foi poupada de gordofobia nem no dia da sua morte, né? Nem logo após a sua morte, quem se lembra, vários jornais falaram sobre ela, é claro, né? Ela foi muito importante para a música brasileira, mas diziam, sempre lutava contra a balança, ela era gordinha, ficava tentando emagrecer. Aí eu me pergunto, será que se fosse um cantor sertanejo, esse tipo de comentário iria aparecer nos jornais, iria aparecer nos artigos? Ou tem um componente de gênero aí que a gente fica pressionando as mulheres para serem sempre magras, sobrancelhas feitas, unhas feitas, etc, etc, etc. Então, pressão estética e construção da autoconfiança é fundamental a gente se dar conta, porque como isso é colocado na nossa cabeça de maneira inconsciente, quando a gente traz para o consciente é o primeiro passo para a gente se livrar dessas pressões. Vamos lá? Bom, o preço de responder à pressão estética cultural geralmente é a nossa saúde mental. É muito difícil não ficar deprimida, com ansiedade, enfim, com distúrbios mesmo psicológicos, a partir dessa necessidade que a gente precisa de se encaixar num padrão físico colocado pela sociedade para a gente. E sem saúde mental, dificilmente há autoconfiança. Então, para a gente conseguir ter maiores níveis de autoconfiança, a gente precisa, primeiro, verificar o que é da cultura, o que nos foi ensinado, o que a gente traz desde a infância, como questões aí culturais, e o que realmente faz sentido, né? E aí, depois disso, a gente tentar largar e focar no que realmente importa. Sei que não é fácil, sei que mudar a cultura não é fácil, mas é super possível a gente vem fazendo isso há séculos. Eu vou dizer daqui a pouquinho como, mas o primeiro passo é chamar a atenção para esse assunto, porque geralmente ele é inconsciente. Vamos lá?
Eu vou passar agora, pessoal, alguns corrosivos da autoconfiança e certamente da paciência. É uma sopa de letrinhas em palavras gringas, né? Que a gente vai passar um por um. São situações, são comportamentos que geralmente a gente observa muito no ambiente de trabalho. Eu acredito que entre as meninas e exatas também, isso, nossa, tenha bastante, talvez até mais. Gaslighting, mansplaining, mentorrupting e bropriating. Esses são os 4 que a gente vai trabalhar aqui hoje. Eu quero perguntar para vocês também se vocês já se viram em algumas dessas situações que a gente vai falar agora. Próximo. Bom, pessoal, vou trazer aqui alguns materiais que a própria ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, fez como parte do programa do Comitê de Gênero dentro da ENAP. Então, foi muito bacana esse material que eu trago aqui para vocês, que é uma forma também da gente falar um pouquinho sobre esses conceitos. Então, eles já explicam o conceito e já colocam ali, né? Na ENAP, os homens não tentam fazer a mulher duvidar de si mesma. Isso é o quê? Gaslighting. Gaslighting é um termo que vem do inglês, que é gaslight, que é a luz inconstante do candeeiro a gás. É um dos tipos de abuso psicológico que leva a mulher a achar que enlouqueceu, ou que está equivocada sobre o assunto. Sabe aquelas coisas típicas assim, que a mulher está certa, e aí a pessoa fala, imagina, você pirou, você enlouqueceu? Não, você tá inventando. Ai, nossa, para de surtar, não aceita nem uma brincadeira, você tá louca. Isso é gaslight, muito comum. Próximo. Na ENAP, os homens não desmerecem o conhecimento de uma mulher. Isso é o tal do mansplaining, né? Que é uma junção de man, homem, com explaining, explicar. É quando um homem dedica seu tempo para explicar algo óbvio de forma didática, como se a mulher não fosse capaz de entender. Então, isso aí também é bem comum, né? A pessoa é PhD naquilo ali, aí o cara vem e fala, queridinha, deixa eu te explicar aqui. Tal. Mansplaining. Na ENAP, os homens não interrompem quando as mulheres falam. Isso é conhecido como mentorrupting. Quando um homem interrompe constantemente uma mulher de maneira desnecessária, não permitindo que ela consiga concluir sua frase. A palavra é uma junção de man, homem, com interrupting, interrupção, ou seja, homens que interrompem. Ah, Renata, mas mulheres também interrompem, mulheres interrompem mulheres, mulheres interrompem homens. É verdade. Mas as pesquisas mostram que as mulheres nas reuniões são muito mais interrompidas do que os homens quando comparados com os dois gêneros. Próximo. Na ENAP, os homens não roubam as ideias de uma mulher. Isso no mundo científico é muito comum, é o tal do bropriating, né? Então, quando um homem se apropria da mesma ideia, já expressa por uma mulher, levando os créditos por ela. O termo é uma junção de bro, que vem de brother, irmão, mano, e appropriating, apropriação. É algo que acontece muito em reuniões, eu sei, né, que nos grupos científicos, quando você está ali pesquisando um objeto e tal, aí muitas vezes a pessoa pega a sua ideia ou pega a sua, parte da sua pesquisa mesmo e coloca como se fosse ela que tivesse dado essa ideia. Não vamos fazer isso. Próximo. Bom, qual que é o antídoto para isso tudo, pessoal? O antídoto são as redes. Quando eu falo redes, são redes da forma mais... de todas as formas possíveis. Então, um grupo de WhatsApp, um grupo de Instagram, de redes sociais, uma turma de uma universidade, ou seja, a gente tem que juntar as mulheres em redes. Isso aí sempre foi assim, né? Mulheres ou homens, quando você se junta, você começa a ficar, necessariamente mais inteligente, porque você começa a escutar ideias que antes você nunca tinha ouvido falar, pode até não concordar com essas ideias, mas então você começa a pensar de maneira mais lateral. 2, você começa também a encurtar curvas de aprendizado e principalmente de contatos. Então você está ali, oi galera, manda no grupo de Zap, estou precisando de um contato de uma pessoa que está pesquisando, que pesquise XYZ. Opa, em 1 minuto aquele contato já vem para você ali pelo WhatsApp. Então, as redes são também um espaço, no Twitter, então, mais deles, as pessoas têm para desabafar, para xingar. Poxa, pessoal, acabei de vir de uma palestra, sofri um super mansplaining ali, poxa, amigo, isso aconteceu comigo também, como é que você faz? Etc, etc, etc. Então, isso aí é uma forma excelente da gente trabalhar essa cultura, de gerar essa consciência e de fazer os passos para mudar. Próximo. Bom, aí vocês vão falar, Renata, você está falando aqui que o problema é cultural, não é isso? O problema de mulheres lideranças e tal. Mudar a cultura é bem difícil, não é? Qual que é a melhor maneira de atacar problemas bem cabeludos?
como mudança de cultura? Agindo em redes. Vamos lá? Agora a gente vai ver o nosso último vídeo, que é um vídeo que fala sobre o poder das redes e também sobre o poder da inspiração entre mulheres, né? Então, seja inspiração na vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas, e se inspire também com as pessoas que já vieram antes de nós. Vamos lá? But I'm not really sure what my life would look like if it were not. I'm gonna try to say this without getting really emotional, but I'm not really sure what my life would look like if it were not for Shonda Rhimes. It's hard to describe the impact that Mia Hamm has had on my career and life. Sophia Coppola. Kim Hume. Nina Lederman. Jenny Connor. Venus. She has so much power, but she wields it so compassionately and responsibly. She supported my work and she made me believe that I could do more. I was outside of my comfort zone, but I had the safety net of her support. The women I work with are everything. One of the most heartening parts of this past year for me has been the outpouring of support I've received from women. The idea that another woman was in some way taking what belonged to you, that whole idea is kind of shifting. Together, we can get to equality. Together, We can raise our voices. Together, We can stand up to anything and anyone. Together, We can make the workplace a better place. Together, we are funnier, smarter, more ambitious. braver. badass. Bolder. Invincible. unstoppable. When women lean in together, we accomplish amazing things. Let's lean in. Let's lean in. Let's lean in. Together. We are all on the same team. Learn how you can support other women today at leanin.org/together. É isso aí, pessoal. E uma das formas mais eficientes de você formar uma rede é pela mentoria. E é por isso que a gente está aqui hoje também para falar um pouquinho sobre a Alumna, que é essa rede de mentoria que nós criamos durante a pandemia e hoje já tem centenas de mulheres. Mas, afinal de contas, o que é a tal da mentoria, né? Mentoria se confunde aí com consultoria, com sessão de terapia, com coaching. Como é que é isso, né? Afinal, o que é a mentoria? Vamos lá? Bom, para nós da Alumna, a mentoria é um processo de autoconhecimento e troca com profissionais mais experientes, mas não necessariamente mais velhos. A palavrinha-chave aí é autoconhecimento. Na mentoria, pessoal, a gente olha muito para dentro e olha muito para como a sociedade acaba nos influenciando. Como eu falei, as questões que atrapalham as mulheres, nós mulheres em geral, são questões culturais que acabam sendo passadas de geração para geração lá na nossa infância. Então, quando a gente vai para o autoconhecimento, é o primeiro passo para a gente identificar essas crenças. Como assim isso não é profissão de mulher? Como assim matemática não é para mim? Como assim eu não posso fazer isso? Como assim? Como assim? Então, você começa a ter consciência. Então, a gente faz isso te juntando com uma profissional mais experiente, né? Não necessariamente mais velha, mas mais experiente, e essa pessoa vai te mostrando alguns possíveis caminhos, mas a caminhada é sua. Então, é uma troca de experiências com escopo bem definido. Então, a nossa mentoria da Alumna, por exemplo, é uma mentoria voltada para alunas que ainda estão na universidade, mas geralmente já no final ali dos últimos semestres, né? Então, as nossas alunas estão muito interessadas em fazer estágio, em conseguir um emprego, né? Em conseguir se colocar no mercado de trabalho. E muitas coisas a faculdade nos ensina, mas muitas ficam de fora desses ensinamentos. E essas questões socioemocionais, culturais, que acabam, né, influenciando ali, tem um recorte de gênero, né, autoconfiança, como falar em público, etc. É aí que a gente trabalha com a mentoria de alguém que já esteve no seu lugar, na sua cadeira de universidade e hoje está no mercado de trabalho. A mentoria também gera reflexões, né, reflexões profundas para o nosso desenvolvimento profissional. Então, para o desenvolvimento profissional da mentorada, mas é claro que para a mentora também, porque, né, quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo também. Eu sei que é clichê, mas é a pura verdade. Agora, é importante colocar, pessoal, que a mentoria é um processo autônomo que demanda responsabilidade da mentorada no desenvolvimento da carreira. Nós, da Alumna, fazemos isso de maneira pro bono, né? Nossas mentoras são mulheres incríveis, com uma trajetória profissional muito interessante, mulheres líderes, e elas fazem isso pro bono. Então,
né, a gente coloca muito forte para as nossas mentoradas, para as nossas alunas, que tem que ter ali a responsabilidade, não faltar, né, as sessões de mentoria, que são feitas geralmente de forma online, porque é que nem terapia, só que não é terapia, né? É que nem terapia no sentido que a gente precisa se colocar com bastante compromisso. Aí, como eu ia falando, mentoria não é sessão de terapia. Às vezes a gente fica até com vontade de falar sobre os nossos problemas, né, com a nossa mentora, mas não é o espaço, essa pessoa não é uma profissional voltada para isso. Também, mentoria não é um bate-papo, no sentido de, sai falando aí, eu vou dando aqui minha opinião. Existe, né, todo um trabalho de o que a gente vai falar hoje, por que a gente está falando isso. Nós, na Alumnia, nós temos, durante 6 meses, sessões mensais, né, de mentoria. Então, a sessão 1 traz um assunto que depois a gente acaba retomando um pouquinho na 2, que tem a ver com o assunto que a gente vai retomar na 3. A mentoria também não é intermediar problemas, isso é muito comum, né? Você tem uma mentora, será que você pode fazer isso para mim, me ajudar nisso? Calma, ajudar nisso, sim, mas intermediar problema, conseguir uma vaga, conseguir um estágio, isso aí não é o papel da mentora. Já digo logo, né, conseguir uma posição. E também mentoria não é censurar ou julgar. Aliás, quando a gente começa a censurar ou julgar, geralmente as relações acabam deteriorando na parte de confiança, né? Então, se você não confia na sua mentora, na sua mentorada, porque você está sendo julgado ali, como é que você vai ter uma relação saudável com ela? Possível. Então, aqui, na sessão de mentoria também, confidencialidade, não tem essa de julgamento, não tem essa de, você fez isso, como você pode, né? Vamos construindo passo a passo. Muito importante, cuidado, não é responsabilidade do seu mentor ou da sua mentora conseguir uma promoção para a pessoa mentorada. Muitas das mentoras já estão no mercado de trabalho há tempos, porque esse é o nosso perfil, né, que a gente busca. Nem resolver problemas pessoais da mentorada, nem tomar decisão no seu lugar, isso é super importante, né? A gente, quando é aluna, né? Assim, não só quando é aluna, né? Porque, por exemplo, eu sou mentora, mas também sou mentorada, né? Então, a gente sempre pode fazer ali os dois papéis. O que você faria no meu lugar? Não caia nessa casca de banana, mentoras. A gente não vai dizer para as alunas o que faria no lugar. A gente vai ajudar a ver o cardápio. Vamos lá. Temos a opção A, opção B, opção C. Quais são os prós e contras de cada opção? E nem vai trazer respostas prontas, né? Então, a mentoria, ela, na verdade, é uma forma de você ajudar uma pessoa a organizar suas ideias, a organizar, se planejar também. Nessa vida louca que a gente leva, muitas vezes a gente gasta muito tempo com coisas urgentes e não importantes, e as importantes não urgentes a gente acaba deixando de lado. A mentoria é uma forma também de você falar, olha, isso aqui é muito importante, eu vou planejar minha carreira, eu vou planejar a minha entrada no mercado profissional, eu vou tentar escapar dessas cascas de bananas culturais, esses preconceitos que, de uma forma ou de outra, eu vou acabar sendo vítima, e eu vou saber me fortalecer com a rede de mulheres que eu já estou tendo desde já. Isso a gente faz com a mentoria. Próximo. Vamos agora vender a sardinha, que nem precisa de muito, né? Quais são os benefícios da mentoria? Bom, não somos nós que estamos falando. Quem está falando é a Harvard Business Review, é o Google, é a Wharton, que é a universidade na Pensilvânia. Segundo a Harvard Business Review, funcionários mentorados tiveram um rendimento 18% maior nos 2 primeiros meses e 11% mais de chance de permanecer no trabalho comparando com funcionários que não tiveram mentoria. O Google também disse que programas de mentoria no começo da carreira estão relacionados à maior produtividade ao longo de 5 anos, sendo que a Wharton diz que mentorados foram promovidos 5 vezes mais e mentores 6 vezes mais se comparados a funcionários não mentorados. A mentoria traz benefícios para os dois lados. Para a pessoa que está sendo mentorada, ou seja, no nosso caso, as alunas, elas conseguem acessar um conhecimento, uma pessoa que está ali mostrando possibilidade de caminho, que já teve no lugar dela, que hoje está no mercado de trabalho, maravilhoso, deve fazer essa reflexão e contar com possíveis orientações dessa pessoa. Já para a mentora, no nosso caso, que já é uma pessoa mais experiente no mercado de trabalho, começa a ver como estão essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, quais são as dificuldades, quais são os interesses, você acaba se atualizando também. Então, bom para todo mundo, ganha-ganha. E aí vocês devem estar se perguntando, mas eu nunca fiz mentoria, eu não sei por onde começar, como é que é isso? Bom, a gente tem vários programas gratuitos de mentoria, eu trago aqui alguns
que são nossos programas parceiros. Então, nós próprios da Alumna, nós abrimos turmas geralmente a cada semestre, né? Então, são abertos editais, basta seguir a gente nas redes sociais, que vocês vão ver quando os editais vão ser abertos. A gente faz as turmas, elas duram mais ou menos 5, 6 meses, e a gente roda novas turmas. Tem também o Nós por Elas, da IVG, também nossa parceira, é muito importante a gente trabalhar, excelente programa. Temos também do Instituto Joule e também do Generation. Então, algumas das opções gratuitas de mentoria. Já o próprio LinkedIn, né, que todo mundo acaba, né, estando nessa rede profissional, ele tem ferramentas bem interessantes para a gente fazer né, conexões. Então, você pode fazer novas conexões pela rede ali, buscar pessoas que você tem interesse, que já estão na sua, no assunto que você trabalha, nos temas que você trabalha. Você pode também procurar ativamente para um mentor ou para uma mentora, né? De repente mandar uma mensagenzinha, verificar se essa pessoa faz ou não. Muitas pessoas, muito profissionais, colocam no seu próprio perfil que tem ali X horas de mentoria, gratuita, enfim. Então, vale a pena dar uma procurada. E você também deve e pode, né, combinar periodicidade e formato dos encontros. Então, seria super importante a gente fazer um passo para a mentoria. E também seja mentora de outras pessoas. Você pode fazer mentoria ali entre pares. É importante também avaliar a sua própria rede de relacionamento, né? As nossas redes de relacionamento são as pessoas que a gente conhece. Então, você pode conversar com professores, com colegas, como eu falei, fazer mentoria entre pares, ou com pessoas que contribuem para o seu crescimento. Pode ser sua mãe, pode ser sua vizinha, pode ser sua amiga. Então, se você conhece alguém que tem uma competência que você gostaria de desenvolver mais em você, por exemplo, sua vizinha é super boa em falar em público, ela fala muito bem, eloquente, não fica com vergonha de falar em público. Chega para ela e fala, vizinha, nossa, eu admiro muito você, você fala super bem, eu queria aprender, você tem algumas dicas? Será que você toma um cafezinho comigo? Coisa rápida. E também, de novo, seja essa pessoa para outras pessoas. Todo mundo tem talentos que podem ajudar outras pessoas. Então, mentoria é uma faca de 2 gumes, no bom sentido. Bom, agora, se você perguntar qual é a grande beleza da mentoria, ela é uma forma de trazer clareza e de acelerar a sua própria carreira. Como vocês estão vendo aí nessa nossa imagem, né, na nossa cabeça cheia de ideias, cheia de possíveis caminhos, cheia de dúvidas, de ansiedades. Quando você fala com alguém, quando você organiza, quando você estrutura, quando você muitas vezes coloca no papel, aquele emaranhado, aquele fio solto ali, acaba sendo organizado na sua cabeça. Isso por intermédio de uma pessoa que já tem experiência, uma pessoa que está ali para te ajudar. Pessoal, muitíssimo obrigada. Espero que vocês tenham um ótimo evento. Foi um prazer falar um pouquinho para vocês sobre mentoria, sobre liderança, sobre vieses inconscientes, sobre competências socioemocionais. E é aí que a gente deve focar. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, alumna_br, e também no LinkedIn. Um grande abraço.